Bom dia, a paz do Senhor Jesus ao Brasil e ao mundo. E hoje estou aqui para levar a você a mensagem da palavra de Deus, para que essa palavra ela venha confortar o seu coração. Você que talvez esteja desanimado, então essa palavra é o recado de Deus para a sua vida. Então, vamos fazer uma oração para Deus abençoar. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da sua maravilhosa presença. Meu Deus, e a fazemos de todo o nosso coração. Meu Pai, e que através dessa oração, eu peço que o Senhor venha dirigir esta palavra. Meu Deus, que esta palavra ela venha falar ao coração desta pessoa. Então vamos abrir a palavra de Deus e ler lá no livro de Mateus, capítulo 24. Veja o que diz a palavra de Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Então vamos ver. A palavra de Deus diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhes pediram, dizendo-nos: Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Graças a Deus. Então vamos analisar alguns pontos muito importantes da mensagem de Deus. Veja aqui. O discípulo faz uma pergunta ao Senhor Jesus a respeito de quando virá o fim dos tempos, né? E Jesus ele passa a mostrar alguns sinais para servir de testemunho. E é importante dizer que quando Jesus falou, para que você tenha a confiança na palavra de Deus e saber que a Bíblia ela é atual, ela é a verdade da palavra de Deus. Qualquer coisa que seja anunciado, que esteja fora do contexto da Bíblia, é mentira, não é verdade. Porque aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus anunciou isso aqui. E esses sinais, eles estão todos hoje acontecendo. Você pode analisar que todos eles estão acontecendo. Então vamos a alguns sinais aqui se cumprindo e outros que já se cumpriram. Quando ele diz aqui, ó. E ele adverte para que você não seja enganado. Amém, igreja? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Olha, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, já apareceu um homem, só para cumprir o que está aqui, para que você creia no que está aqui. Um homem pregando, anunciando, e ele dizendo que ele é Jesus Cristo, que ele é o Filho de Cristo. E as pessoas até zombam. E tem razão de zombar, porque não é verdadeiro. Mas já está se cumprindo isto aqui. Porque ele se diz ser o Cristo, ele se diz ser o próprio Jesus Cristo. Para uns é loucura. Mas, para a gente que conhece, sabe que é o cumprimento da palavra de Deus. E não só no Brasil. Porque você no Brasil você conhece. Mas fora do Brasil, existe outros se passando por Jesus Cristo. Então, é o princípio das dores. E vamos lá. E enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras. Falar de guerra. Falar de guerra, você liga a sua televisão, você ouve todos os dias guerra daqui, país guerreando, é nação contra nação, principalmente para a banda do Oriente Médio. Então, mais um sinal se cumprindo. E ele ainda diz mais aqui, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Quer dizer, para quê? Todos esses acontecimentos é para que fique provado que aquilo que Deus falou, que Jesus pregou, é verdade e que está se cumprindo. Pois ele diz, é necessário que isso aconteça, para que as pessoas vejam o poder de Deus, para que as pessoas se consertem, para que as pessoas se voltem para Deus e busquem a presença de Deus, busque conhecer a Deus. Amém, gente? Então vamos continuar aqui. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Por exemplo, não é novidade para você e não é novidade para mim. A fome. As pessoas falam muito da fome nos países africanos, por exemplo, Etiópia e África do Sul, em vários países. Mas nós mesmos aqui no Brasil temos pessoas passando fome. Temos pessoas passando fome. E você sabe disso, você conhece. Amém? Graças a Deus. Terremotos. Não é novidade para você e muito menos para mim. Você vê que em várias partes do mundo, os terremotos, grande terremoto, inundações, e tudo isso é sinal da volta de Jesus, os princípios das dores. E isso acontece para que aquele que conhece a palavra de Deus, ele se apegue mais a Deus, se apegue mais à verdade. E outra coisa, Jesus ele sempre se preocupou para que ninguém engane, para que ninguém seja enganado pelas pessoas, pelos falsos profetas, que ele mesmo anuncia aqui que virão. Então vamos ler mais. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado, e vos matarão, sereis odiado de todas as nações. Sereis atribulado e vos matarão. Isso, em certa parte, já aconteceu. Quando Jesus estava com os seus discípulos, que depois, quando ele partiu, que foi para o Pai, por exemplo, Pedro passou por isso, foi morto. Estevão foi apedrejado por causa da palavra de Deus. Tiago foi morto à espada. Então isso aqui, certa parte já se cumpriu. Não que na sua totalidade, mas muitas coisas que Jesus falou
já se cumpriu e outras vão acontecer. Amém, gente? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso para mim não é novidade, para você muito menos. Você vê, por exemplo, no lado religioso, a briga religiosa que há. Muitos tentando destruir a vida dos outros. Muitos inventando mentira para tentar destruir e fazer com que o amor de muitas pessoas se esfrie, escandalizando. Amém, gente? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 também, você começar a ler, você vai entender a quantidade um dos atributos de um falso profeta. O que é falso profeta? Falso profeta é aquele que pega a palavra de Deus e distorce ela com o sentido de levar vantagem, de tirar vantagem. Deixa de falar a verdade às pessoas. Deixa de ensinar a verdadeira palavra de Deus. E passa a ensinar mentira. Passa a ensinar engano. Com um objetivo de tirar proveito das almas inocentes. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, é que eu falo, leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, compre uma Bíblia, estude, para que ninguém te engane, porque isso é o final dos tempos, meus amigos. Amém? Graças a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quer dizer, por se multiplicar o espírito do engano, o evangelho será escandalizado, as pessoas se escandalizarão por causa do evangelho que muitas igrejas estão pregando hoje, um evangelho totalmente distorcido da verdade de Deus, e as pessoas se escandalizando. As pessoas, além de sair daquele local, não querem mais ouvir, não querem ouvir mais a verdade de Deus. Por quê? Porque muitos se escandalizarão por causa desses falsos ensinamentos. Amém? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, você, temos a necessidade, o dever, a obrigação de nós perseverarmos até o dia em que Jesus voltar, até o dia em que Jesus nos levar. Amém, gente? Não vamos desistir dessa caminhada, vamos em frente, porque existe lugar melhor para nós. Esse lugar se chama o reino dos céus. Amém, igreja? Graças a Deus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, meu amigo, é hora de nós nos apegarmos mais à verdade. Por quê? Porque o evangelho ele está sendo prego por todas as nações. A palavra de Deus ela está sendo distribuída, está sendo ensinada em vários países do mundo, em várias nações, até mesmo aqueles países que eram mais fechados ao evangelho, mais fechados à pregação da palavra de Deus. Hoje estão abrindo as suas portas, as suas fronteiras. Tudo isso para que se cumpra as profecias da palavra de Deus. De pregar sobre todas as nações. Para que servir de testemunho. Porque hoje, por exemplo, você pode ouvir a palavra de Deus e se converter, se entregar a Jesus Cristo. Não a uma religião, porque religião não vai te salvar. O que vai te salvar é Jesus Cristo. Então você pode se entregar e pode ser salvo. Amém? Então esta era a palavra de Deus, esta era a mensagem de Deus para o seu coração nessa manhã. Então, e em forma de agradecimento, vou fazer uma oração pedindo a Deus para guardar as nossas almas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e os nossos corações, e pedindo que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar, tanto a nós como a nossa família, pois assim nós entregamos esta oração nas tuas mãos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus.